Eu quero compartilhar com vocês um texto que está bastante no meu coração. Eu tenho pensado nisso nesses dias e conforme a gente vai ficando mais velho e vai observando as coisas, eu não sei vocês, mas a tendência de você ficar velho é você falar mais e prestar mais atenção, né? Fica só assuntando, né? Assunta, né? É só de olho assim, né? Então eu estou observando bastante coisa e eu observado comigo na minha própria vida e grato a Deus pela oportunidade que Deus me dá de poder mudar, de poder fazer melhor, de poder melhorar, de poder errar menos, né? E grato a Deus também de ter uma família que me dá suporte, né? Para poder me abraçar, né? E me dá bastante desafio, né? Para poder perdoar também, né? E para poder ser perdoado, isso é bem importante. Uma igreja maravilhosa, com os irmãos maravilhosos, eu estou feliz com isso. Mas todo mundo sente necessidade de fazer parte. Sexta-feira nós fomos lá pregar lá no Morumbi e eu não sabia. Parece que tinha algum jogo do São Paulo sexta-feira. Tinha alguma coisa lá no Morumbi. O que tinha lá no São Paulo? Tinha alguma coisa lá, não tinha? Então, era o quê? Ah, tá, pensei que era... Mudou da Paulista para o Morumbi? Era impeachment? Querendo passar a mão no presidente, mas ele estava foragido. Acontece com frequência. Então, aí a gente terminou o culto, e a gente saiu, eu falei, gente, mas não tem show aqui, não tem jogo, o que é isso, o que é isso? E aquelas pessoas vestidas com a camiseta do time, e umas pessoas bêbadas, jogando na frente do carro, aí os outros estavam melhorzinhos segurando o cara, um clima, a polícia lá, o choque, batalhão, e nós crentes sem saber o que estava acontecendo, né? Na Disney lá, né? Então, se eu soubesse, eu ido, né, para outro lugar. Mas tem um problema, eu tenho um problema, eu não obedeço. O Waze fala para você desviar, mas não né? O Waze sabia da confusão, só eu que não sabia, né? Então, mas eu olhei ali e vi uma multidão que estava ali, porque a multidão ela está ali porque ela queria fazer parte, ela queria se identificar, ela queria lutar por um objetivo comum. Eles estão ali porque eles querem se sentir conectados. Então, todo mundo quer se sentir conectado, quer fazer parte. Qual é o time que você torce, sei lá, ou que tipo de música você gosta, que tipo de pessoa que você é. Então, quer ter o seu nicho. Ninguém quer andar sozinho. Lógico, quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo que não importa muito se você é parte de um grupo ou não, importa o que você tem, a família. Eu acho que você fica mais sábio. Mas quando você é adolescente, os adolescentes querem se vestir todos da mesma maneira, sim ou não? Não é? Sai uma moda, todo mundo começa a andar aquela moda, né? Tinha uma época que tinha uma moda, faz muito tempo que eu fui jovem, mas eu já fui um dia, né? Então, todo mundo usava o cabelo assim, ó, só um olho para fora, assim, ó. Como é que chama isso? Emo, pensei que era Nemo, né? Buscando, né? Todo mundo assim, todo mundo... Eu acho que foi bom bastante, porque os oftalmologistas ganharam muito dinheiro. Mas fica todo mundo andando assim, né? E como é que eu fazia o cabelo preto, né? Eu tinha que alisar o cabelo para ele fazer assim, ó, né? Mas eu também não me importava com isso e tal. E não sei, todo mundo quer fazer parte. Quando começa a usar uma gíria, todo mundo quer usar aquela gíria para fazer parte, sim ou não? Porque o ser humano quer fazer parte de alguma coisa. Então, é uma coisa que eu fico pensando, eu não sei, a gente, lá no serviço, uma época, eu não sei de onde saiu isso, tinha uma gíria chamada lá ele. Eu não consegui entender porque que gíria é essa. Até hoje eu não consegui entender. Lá ele, lá você, lá quem? Mas eu entendi o seguinte, quer dizer o seguinte, Deus me livre, a tradução do lá ele quer dizer. Mas todo mundo falava a mesma coisa, porque queria fazer parte do mesmo grupo, ser reconhecido. No fundo, cada um de nós quer ser aceito.
Cada um de nós, ninguém quer ser rejeitado, ninguém, cada um quer ser aceito por alguém, aceito no relacionamento. Eu não sei, às vezes a gente tolera relacionamentos que a gente chama de tóxicos, relacionamentos que são opressivos, porque a gente quer ser aceito. É o mínimo de aceitação que você tem, então você se submete, você se humilha, porque você quer ser aceito. E aí, tem um momento que eu quero ler para vocês, que Jesus está chegando, sabe, nos seus últimos dias aqui na Terra. Ele ficou 3 anos e meio aí com os discípulos, ele fez muitos milagres, ele realizou sinais que ninguém jamais havia feito, realizado. Ele curava as pessoas, ele curava qualquer pessoa. Qualquer pessoa ele curava. Diz que um dia ele estava num lugar, trouxeram para ele os doentes, os endemoniados, e a todos ele curou. Gente, era uma coisa impressionante que ele podia fazer. Ele podia curar qualquer enfermidade. Onde ele andava, lugares que ninguém queria andar, porque tinha gente endemoniada, lunáticos que atacavam pessoas. Essas pessoas vinham até ele, e eram libertas na mesma hora. Eles viram coisas impressionantes. Eles viram ele ressuscitar mortos. Pegar na mão de uma menina que estava morta. Pegar a menina pela mão, chamar a menina pela mão, levantar a menina, e todo mundo que ficou rindo da cara dele, ficou de boca aberta, porque ele levantou, era um Deus completamente imbatível, era Deus encarnado, era Deus da forma do homem. Então, quando esse Jesus chegou naquela cidade, chegou naquele lugar, todo mundo começou a celebrar o nome dele. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então, havia uma esperança de que ele fosse ser o rei de Israel. Naquela época, Israel era dominado pelo Império Romano. Eles tinham uma certa liberdade religiosa, mas era uma liberdade controlada. Eles faziam como o Império Romano ditava. O sumo sacerdote era eleito no templo, não pela ordem de Arão, mas por causa de política, por causa do exército romano, que é quem determinava. E eles achavam que Jesus ia ser esse dominador político, e Jesus, ele era o herdeiro legítimo. Ele era o príncipe legítimo para ser o herdeiro, o rei de Israel que ia sentar no trono de Davi. E isso vai acontecer na terra ainda. Ele volta uma segunda vez e ele vai assumir o trono dele, assentado como rei de Israel e de toda a terra. Mas Jesus quando chega esse momento, Jesus fala para eles o seguinte: olha, gente, o meu reino não é desse mundo. Eu não vim agora fazer isso. Pelo contrário, eu vou abandonar vocês, eu vou embora, eu vou deixar vocês. Gente, foi uma atmosfera de tristeza, de decepção. Sabe quando alguém arranca o chão debaixo dos seus pés? Quem já teve essa sensação? Parece que tirou o chão debaixo. É horrível isso, sim ou não? Foi arrancado. Então, tanto é que até Judas falou: mano, eu estou perdendo tempo com esse cara, ele nunca vai ser rei. Eu achei que ele fosse ser rei e eu fosse ser ministro das finanças. Eu vou procurar vender esse cara por 30 moedas. E vou ganhar alguma coisa com isso, porque isso aqui não vai dar em nada. Então foi uma coisa, desespero. Então, quando eu vou ler agora João 14, ele começa a falar isso. E aí eu quero que você acompanhe comigo. João 14. Eu quero ler com vocês versículo 18. Quando ele fala isso, ele volta para os discípulos e fala o seguinte: ele fala: calma, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Fala comigo, nós não somos órfãos. Ele fala: voltarei para vós. Então quer dizer o seguinte: ele vai embora, ele sabe que vai embora, mas ele vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. E eu quero falar uma coisa para você: nós nunca estivemos tão perto da volta de Jesus como nós estamos nesses dias.
Nós nunca tivemos tão perto de tanta apostasia, tanta derrota, tanta aberração. E aí muitas vezes nós ficamos desorientados, sem saber para onde nós vamos, para que lado nós vamos. Mas ele falou o seguinte: eu não vos deixarei órfãos. Quando a gente pensa nisso, ele fala assim, mas como é que ele fala, como é que ele vai embora, mas não vai nos abandonar, não vai nos deixar órfãos? Aí ele fala, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Ele vai ficar com vocês para sempre. Amém? Amém? Para sempre. Não vai nos abandonar. Versículo 16, 17, ele fala o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele fala, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É uma coisa que muda muita coisa, porque acontece até antes de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo nunca esteve dentro de uma pessoa, nunca morou dentro de uma pessoa. O Espírito Santo, ele era visitante, ele vinha por sobre a pessoa, mas depois voltava. Agora, depois com Jesus, depois no Novo Testamento, o Espírito Santo habita dentro de cada crente. Amém? Fala comigo, o Espírito Santo habita dentro de mim. Quando você se converteu, quando você se arrependeu, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Ele não é mais visitante, é residente, ele mora dentro de você. Os discípulos estavam com medo, mas nós lemos, ele próprio fala o seguinte, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não virá para vocês. Eu acho que Jesus também estava com o coração apertado de abandonar os discípulos. Ele estava com o coração apertado de deixar os discípulos, mas ele sabia que o momento dele havia acabado, ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir. Aí você pensa, meu Deus, mas que coisa, mas se Jesus em 3 anos e meio fez tanta coisa, você imaginou se ele vivesse mais 60 anos? Sim ou não? Você tem ideia do que ele podia fazer em 60 anos? O que ele podia fazer? Mas Deus parece que não olha assim. Deus parece que não pensa assim. A mente de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso, mais altos do que os nossos. Então, Deus prefere levar Jesus, e ele diz o seguinte, agora é a hora da igreja de Cristo. Agora é a sua hora, agora é a minha hora, é o meu momento. Ele foi embora, mas deixou você aqui na terra, deixou a mim, deixou a igreja, com o Espírito Santo, para que nós pudéssemos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E quando Ele está terminando, Ele ressuscita, Ele morre, Ele ressuscita. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele está aqui conosco. E ele pega e ele fala o seguinte, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala, ensinar, tal. Aí, e ele fala assim numa parte, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Fala comigo, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A pastora perguntou que dia que é hoje, quem lembra? Dia 18. Amém? De que mês que nós estamos? De que ano? Então fala comigo, todos os dias, quer dizer 18 de janeiro de 2026. Todos os dias
Quer dizer, 19 de janeiro de 2026. E aí, então eu quero dizer para você o seguinte, quero te dizer o seguinte, Ele está conosco agora, aqui, porque Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Amém? Aí você fala assim, mas eu não sinto isso. Eu não sinto, né? Eu não sinto. Mas não é sobre você sentir, é sobre você crer que Ele está falando a verdade para você. Amém? Sim ou não? Quem está vivo aqui hoje? Mas quem que está aqui agora assim, parado assim? Quem que está sentindo o coração bater? Só se você fizer assim, sim ou não? Né? Mas você sentiu o coração bater sem fazer assim? Então não estava batendo, você estava morto, viu? Não. Né? Quem está respirando? Quem está sentindo respirar? Você não sente respirar. A não ser que você faça assim, ó. Quando você sente que está respirando, quer dizer o quê? Ou está com falta de ar, né? Não é? Então não é porque você não sente que Ele não está aqui. Não é porque você não sente que Ele não está com você, não está comigo. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção. E eu ouvi uma certa vez alguém falar, e é verdade, o Espírito Santo é um cavalheiro. Fala comigo, o Espírito Santo é um cavalheiro. É educado. Tem boas maneiras. Por exemplo, se eu vou à casa de alguém, se eu sou convidado a ir à casa de alguém, ou até às vezes eu posso até me convidar, falar, eu quero ir à tua casa e tal, né? Às vezes eu faço isso, né? Não, mas quando eu entro na casa de alguém, a primeira coisa que eu faço, quando alguém abre a porta para mim, o que eu faço? Já entro, eu vou na geladeira, né? Pego um guaraná, sento no sofá, tiro o sapato, né? Já cato o controle que está lá e fica assim na televisão, é isso ou não? Ei, tem Netflix? Ei, qual é o Wi-Fi? Qual é a senha? É isso que eu faço? Não deveria fazer, né? Mas quando eu entro numa casa, o que eu faço? Eu fico em pé. Até que alguém me diga, sente aqui. Né? Sim ou não? E se você fala para mim, vai, abra a minha geladeira, eu não tenho coragem de abrir a sua geladeira, não vou fazer isso. Não é? Então fala comigo, o Espírito Santo está aqui. Ele é um cavalheiro. Ele só fará o que você permitir. Sim ou não? Fala assim, eu não sou órfão. Eu tenho pai. Eu pertenço a Deus. É interessante, porque as coisas não acontecem, a gente põe a culpa em Deus. Eu quero falar uma coisa para você. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Quando fala Espírito Santo, a palavra grega para Espírito Santo é paráclito, que quer dizer ajudador, consolador, advogado, intercessor, guia, mestre. Ele carrega a presença de Deus. Então, ele fala assim, eu vou mandar para vocês alguém que é intercessor, que é mestre, vai te ensinar as coisas, que vai te guiar, que vai te promover a presença de Deus, que vai te consolar. E além do mais, ele é intercessor, ele vai orar diante de Deus por você. Isso é o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos. Ele já está em nós. Nós queremos viver mais, caminhar mais com isso. Em João 14, versículo 13, ele fala o seguinte: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós precisamos
experimentar essa comunhão com o Espírito Santo, para que Ele possa nos avisar, nos tocar, nos ministrar. E põe para mim o versículo 7, João 14, 7. Às vezes a gente não quer virar a página na nossa vida. Às vezes a gente não quer virar a página na vida. Eu estou com o óculos quebrado, quebrei o óculos hoje, né? Aí a Débora falou para mim assim, eu tenho outro óculos lá, mas é de mulher. Eu falei, não quero. Né? Então, eu esqueci, botei a mão na lente aqui, né, Débora? Mas e agora, o que eu faço? Faço assim, não mexe na lente, né? Eu acho que eu devia fazer igual o meme. Fazer a franja aqui e ficar só com o olho só, assim, mas não vai ser legal, né? Mas 14, põe o 6 também, o 6 e o 7. 14, 6. Perdão, 16, 16, 6 e 7. Fala comigo, eu não sou órfão. Eu tenho um pai. Jesus fala para os discípulos, antes, né, fala, porque eu vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou lhe enviarei. Ele está dizendo o seguinte, ele falou assim, quando eu falei para vocês que eu tinha que ir embora, vocês ficaram tristes. Coração, mas entende, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu quero dizer uma coisa para você, às vezes, nós precisamos virar a página na nossa vida. Se não virar a página, Deus não pode escrever uma nova história. Ele já escreveu tudo, não tem mais espaço, vira a página. Fala para o seu irmão, vire a página. Vire a página. Ele quer escrever uma nova história. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu olho para alguém, eu admiro, porque eu sei que tem uma história de vida atrás ali. Tem uma história de vida, de sofrimento, de vitória, de conquistas. Eu sei que tem derrotas, mas de perseverança. Então, mas Deus sempre tem mais, mas para que Deus possa fazer mais, você precisa virar a página da sua vida. Quando eu fui me aposentar, eu estava no melhor momento da minha vida, no serviço, com muitas oportunidades, com muitas possibilidades. E as pessoas falavam para mim o seguinte, escuta, mas que você vai sair agora no melhor momento? Eu já tinha sofrido tudo que tinha que sofrer, depois de 30 anos na empresa, 34 anos trabalhando de sábado, domingo, de madrugada, tudo. E eu falava, agora que sua rede de relacionamento era vasta, aí eu falei o seguinte, gente, estou indo embora. Como isso? Que isso? Que loucura! Faz isso, aquela coisa. Eu falei, estou indo embora. Porque eu creio que Deus tem uma nova história para escrever na minha vida. Eu tive que virar uma página. A gente não vira a página só de coisa ruim. Quem às vezes aconteceu uma coisa ruim com você? Fala, eu quero esquecer. Quem falou? Eu também. Deus, eu quero esquecer que isso aconteceu comigo. Quero virar essa página, né? Às vezes você quer virar a página, não é momento. A história está só pela metade. Deus vai te dar a vitória completa. Depois você vai virar a sua página. Porque Ele quer escrever algo sobrenatural com você. Jesus estava virando a página com ele, falou assim, eu preciso ir para que vocês possam receber o Espírito Santo, o Espírito que o mundo não pode receber. E eu quero falar para você o seguinte, nessa manhã, o que você vai fazer em 2026? Eu quero falar uma coisa para você, eu tive um ano maravilhoso em 2026, mas eu não quero fazer tudo igual em 2026, perdão, eu tive um ano maravilhoso em 2025, mas eu não quero viver o que eu já vivi em 2025, quero viver mais e melhor. Então eu tenho que virar essa página.
E só de história boa. Eu não tenho só história difícil. Eu tenho histórias maravilhosas que eu vivi. Mas eu quero experimentar o melhor de Deus. Eu quero experimentar o melhor de Deus. Eu quero experimentar o melhor de Deus. Eu sofri? Sofri. Eu chorei? Chorei. Eu acertei muito? Acertei. Eu errei bastante? Errei. Mas eu quero viver o melhor de Deus. Amém? Então, quando Jesus olha e fala para os discípulos, eu não vos deixarei só, sabe por quê? Você não pode viver o melhor de Deus se Deus não estiver dentro de você. Jesus falou assim, eu não vos deixarei órfãos, eu trarei para vocês o Espírito Santo, rogarei e o Pai dará para vocês o Espírito Santo. É porque nós precisamos do Espírito Santo, mas Ele é um cavalheiro. Nós precisamos dar ouvidos para o Espírito Santo e fazer a nossa jornada com Ele. Amém? Não quer dizer que você vai mudar a sua personalidade. Você não vai ser possuído. Você vai ter a sua personalidade. Se você é mais alegre, você é mais alegre. Se você é mais determinado, você vai ser mais determinado. Se você é mais dinâmico, você é mais dinâmico. Se você é mais atirado, você vai continuar sendo arrojado. Mas você vai estar debaixo do controle do Espírito Santo. Porque senão, ao invés de ser arrojado, ser líder, você vira um carrasco. Vira alguém insuportável. Não é? Mas o Espírito Santo quer nos guiar a toda a verdade. Eu fico imaginando, quando Deus fala conosco, quando Deus trabalha conosco de maneira sobrenatural, é porque Ele quer fazer algo que Ele nunca fez ainda na terra, no nosso coração, na nossa vida. Eu não posso garantir para vocês que esse ano, quando você começar a trabalhar, voltar ao serviço, quando você voltar à rotina da sua casa, os problemas todos terão desaparecido. E provavelmente eles estarão lá esperando por você. Eu não posso garantir. Agora, Deus pode fazê-los desaparecer, mas não é geralmente isso que acontece. Deus tem o poder de fazê-los desaparecer todos, sim ou não? Né? Mas se Deus for tirar todas as pessoas do seu caminho que você tem problema, né? Vai sumir todo mundo e por último vai sumir você. Você vai olhar no espelho, sumir, por quê? Né? Porque o nosso maior desafio é a gente mesmo. Né? Mas eu quero encerrar lendo para vocês o texto que está em João 1:12. Põe para mim, João 1:12. Perdão, isso, João 1:12. Vamos ler juntos? Mas a todos quanto deu-lhes os quais amém? O que está dizendo o seguinte aqui? Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem, não tem herança genética dele. Mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando a gente era pequeno, a minha irmã esteve aqui nos Estados Unidos pregando. Quem esteve aqui quando a pastora Marina pregou aqui? Foi bem especial. Ela é a nossa caçula. E a gente... Fala comigo, criança costuma ser impiedosa, não é? Criança costuma ser bem impiedosa, sim ou não? Aí a gente falava para ela que ela era adotada. Nós éramos mais velhos, né, Lúcia? Ela não podia dizer, falava que ela era adotada. Mãe, eu fui adotada, é isso. Eu não sei vocês, mas geralmente os irmãos falam isso, a gente brinca isso, né?
E aí fala assim, mas eu pareço com a minha mãe. É convivência, né? Então, as crianças costumam falar isso, que foram adotadas. Mas é engraçado, Jesus fala o seguinte, eu não vos deixarei órfãos, porque vocês são filhos de Deus. Vou mandar para vocês o Espírito Santo. Quando a mulher encontra com ele no jardim, logo que ele ressuscitou, ele fala, eu subo para o meu Deus e o vosso Deus, para o meu Pai e o vosso Pai. E aqui ele fala o seguinte, João fala, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem os fez filhos de Deus? Aquele que tem poder de fazer, fez filho de Deus, aquele que recebeu a Deus. Quem é? O Pai. Quando a gente vai adotar alguém, eu acho uma coisa maravilhosa, quando você pode adotar um bebê ou uma criança, quando o pai adota aquela criança, o pai faz dele, filho dele. A palavra grega para poder, aqui, no Novo Testamento, tem duas maneiras de falar poder. Um que é dunamis, que é de dinamite, poder explosivo. Recebereis poder, pum, dunamis. E tem outra palavra para poder, que é essa que está escrito aqui no grego. Poder é exousia, é autoridade, legitimidade, legalidade. Você é filho com todos os direitos legais, a herança, o nome, a propriedade, a tratamento. Você recebe um nome e um sobrenome. A Bíblia fala que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome e deu esse nome à igreja. Você é a igreja, você é filho de Deus, você não é órfão, você é filho de Deus. Você pode não crer, as pessoas podem não crer, você pode não sentir, mas não tem a ver com sentir, não tem a ver com crer ou não, tem a ver com ser. Eu nasci, meu pai é Novaes, me deu o sobrenome de Novaes. Eu não posso falar, eu não sinto que eu tenho. Eu não sinto, meu sobrenome é Novaes. Acho que meu sobrenome é Rockefeller. No mínimo, eu vou ser ridicularizado. Porque não tem como sentir, tem como ser. Fala comigo, eu não vos deixarei órfãos. Você é filho de Deus. Mas você sabia que ninguém nasce filho de Deus? A gente nasce criatura de Deus. Nós lemos aqui, deu a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem aqui recebeu Jesus? Qual que coisa maravilhosa. Amém? Então você é filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Fique em pé, vamos orar. Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem tem aqui mais que um filho, levanta a mão. É outra questão que tem dentro de casa. Qual filho você gosta mais? Às vezes a gente está baseado no relacionamento com Deus, baseado na gente. Está errado. Nós temos que estar baseado no amor de Deus por nós. Amém? Eu tenho duas meninas completamente diferentes. E se eu estou fazendo um bom trabalho, elas estão completamente em dúvida. Ela não pode falar, o pai gosta mais da fulana, o pai gosta mais de mim. Se eu estou fazendo um bom trabalho, elas estão em dúvida. As duas acertam sempre? Não. A Dani já fez sim. As duas me dão preocupação? Sim. Geralmente, uma ou outra faz uma coisa que me desagrada profundamente. Faz sim. Achou um intercessor. Fazem. Mas isso não muda nada. Elas continuam sendo minhas filhas amadas.
O que nós vamos fazer é deixar que o Espírito Santo nos revele essa mensagem e nos dirija. Amém? Eu não sei como é que você terminou o seu ano 2025, mas eu quero que você comece 2026 sabendo que Deus quer virar a página com você. Amém? E você vai se tornar esse filho amado. Você tem direito, legalidade. Eu acho que os advogados que estão aqui, né, doutor Eduardo, doutora Michele, doutor Hamilton aqui, né, pode falar exatamente quando você é adotado, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Então nós fomos adotados por Deus, nós somos filhos de Deus. E que esse amor de Deus por nós e de nós por Deus faça-nos mudar a nossa vida. Não pela lei, não pelo chicote, mas pelo amor. E nós vamos nos ajustar àquilo. Então, eu quero que você termine hoje falando assim para o seu irmão. Você não é órfão. Vire a sua página. Amém? Fala comigo. Senhor, abençoa-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livra-me de todo mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto. Faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Que o Senhor me dê a sua paz. Senhor Jesus, com essas palavras, eu ponho a sua bênção, que é autorização para prosperar sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado e, acima de tudo, eu ponho a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Domingo estamos de volta e que o Espírito Santo seja o seu guia durante toda essa semana e para a sua vida toda. Amém. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. As células e a reunião de oração, que acontecem às quartas-feiras, entrarão em recesso a partir do dia 22 de dezembro. Lembrando que aos domingos, às 8 horas da manhã, nós continuaremos tendo a nossa reunião de oração. Já iniciamos o nosso novo plano de leitura da Bíblia. Se você ainda não tem o seu plano de leitura, retire ao final do culto ou peça para o seu líder de célula. Caso você não participe de alguma célula, está convidado. Assim como Ezequiel, que mergulhava no rio de Deus, nós também queremos mergulhar no rio de Deus em 2026. Por isso, iremos fazer 12 dias de jejum e oração, a partir do dia 26 de janeiro até o dia 6 de fevereiro. Sim, todas as noites, das 8 às 9, nós estaremos aqui na igreja, buscando a presença de Deus, para que possamos novamente experimentar dos milagres. Serão 12 dias para 12 meses do ano. Traga seu pedido de oração, venha com bastante expectativa, crendo que Deus irá fazer o sobrenatural. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.